Vamos lá. Aqui vocês viram que através dessa classe, instanciando aqui a classe animal dentro da classe pessoa, eu consigo acessar as informações, as funções, os métodos aqui, né, os atributos dentro da classe animal. Perfeito. E se eu fizer o seguinte, em vez de passar, eu criar aqui o meu inicializador da classe, né, ou seja, o construtor, e criar um método para ele, chamado aqui pessoa. Ok. E aqui eu poderia ir colocando as mesmas informações, só deixei de colocar aqui os dois pontos, né? Poderia ir colocando as mesmas informações, pessoa, ponto, cabelo e assim por diante, instanciando, né, e informando como eu fiz anteriormente. Vou colocar aqui só essa, porque não tem necessidade aí. Beleza. Se eu tento, a partir daí, acessar os métodos, como foi acessado aqui abaixo, ó, passando as informações, né, da outra classe, tentando puxar uma função da outra classe, após ter instanciado aqui, ele não vai funcionar. Vamos aqui pedir para rodar, vai pedir para salvar, ó, e quando ele tentar executar, ele vai falar que são necessários ali, né, mais argumentos, ele não consegue rodar isso aí. Eu vou tirar primeiro essa opção dessa linha, porque aqui eu só tenho passado 3 argumentos. Se eu acrescentei mais um, que foi o do cabelo, eu teria que especificar também ele. Então, vou colocar aqui, por enquanto, um comentário nela para ignorar e vou deixar ele puxar somente a classe andar. Vamos ver o que ele vai reportar aqui para a gente, ó, na hora de executar essa classe. Ele fala que ela não está definida. Mas ela está definida aqui acima, dentro da classe animal, que eu estou dando referência na minha classe pessoa. Mas isso não funciona até que eu utilize um método chamado super. Por quê? Eu não consigo acessar métodos, né, de uma outra classe se eu definir para ela um construtor. Esse construtor, ele substituiu esse aqui. Então, ele não reconhece nenhum desses parâmetros, ele não reconhece nenhuma dessas funções. Para que ele reconheça e não substitua, né, em vez dele substituir, seria para que ele mescle essas duas classes e eu possa utilizar recursos de uma na outra, eu preciso entrar com o método super. Então, vamos trabalhar esse método aqui. Deixa eu descomentar essa linha e fazer algumas modificações. Então, vamos pegar primeiro os parâmetros aqui que eu tenho, que é pode ser o de animal mesmo, cor, gênero e andar. Eu não vou poder ter dois diferenciados. Então, aqui, em vez de passar um método de pessoa, eu passarei o mesmo método ali de cima. Por isso que, às vezes, também, quando você tem que juntar as classes, é interessante você fazer um método global, tá joia? Como eles aconselham na documentação, que eles colocam sempre o self, usam sempre ele. Se eu tenho, então, que misturar agora valores, eu poderia deixar um método global com um nome que não referencia nenhuma das classes e utilizar. Se eu deixar esse anim aqui, vai dar erro? Não, o nome é qualquer um, eu posso inserir qualquer um, mas tem que ter atenção, porque aqui, então, ele está dentro da classe pessoa, né, com esse nome. Não significa que ele vá funcionar somente com esses métodos acima. Não, você quem vai estar definindo isso. Aqui, então, de pessoa.cabelo vai ser anim.cabelo. Vou ter que passar aqui o mesmo método. Tendo trago, então, essas informações para cá, em vez de ter 3, eu tenho 4 agora. Ok, esse é o primeiro passo. O segundo passo é entrar aqui com uma informação agora chamada super, que é o que eu falei. O super, ele vai querer saber com qual classe você está ligando, né? Eu estou ligando a classe pessoa à minha classe animal. Então, eu coloco aqui o nome dela, que é pessoa. Vírgula. O próximo parâmetro seria o objeto da classe. O objeto da classe animal é o anim. Beleza. Aqui, então, eu dei essa informação do super, que eu estou ligando ele ao meu objeto animal que foi gerado aqui acima. Beleza. E eu dou um ponto e ele vai me pedir aqui alguns parâmetros. Eu vou ter, por exemplo, o parâmetro de inicialização de classe, que é o init mesmo. E aqui eu passo, então, somente as informações, né, ou somente os atributos que eu quero trazer. Quais são os atributos que eu estou trazendo desta classe animal? É cor, gênero e andar. Eu não posso passar o anim de novo, não, porque ele já foi definido aqui. Então, eu estou trazendo dessa classe animal cor, gênero e andar. Eu não preciso escrever a classe animal aqui. Eu já defini ela no construtor, então ele sabe que pertence a ela esse meu objeto. Fazendo dessa forma aqui, ele passa então a reconhecer esses meus parâmetros. Aqui, então, quando eu definir, eu só vou ter que acrescentar uma informação, né? Porque ele vai esperar agora 4 parâmetros, e não mais 3. Então, vou colocar aqui castanho, que seria a cor do cabelo. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou ter, então,
4 parâmetros sendo passados. Faltou, na verdade, passar o quarto aqui, né? Que seria o cor, gênero, andar e, se eu não me engano, eu tinha colocado cabelo mesmo ali. Então, seria essas 4 informações aí que eu estou passando para ele. Na próxima aula, nós vamos começar a testar, então, agora com o Super para ver se vai funcionar certinho.